O que são os números com vírgula, também chamados de números decimais, ou numa linguagem mais formal, chamados de números racionais na sua representação decimal? Bom, os números com vírgula nós usamos no nosso dia a dia de uma maneira bastante recorrente. A gente, em geral, diz que tem uma altura de 1,60 m, por exemplo, ou alguém pesa 50,5 kg, ou então a gente diz que o comprimento de uma determinada parede, por exemplo, é de 2,35 metros, ou que algum produto no supermercado custa R$ 3,75. Ou seja, esses números fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte das nossas atividades diárias e muitas vezes a gente não para entender o que efetivamente eles significam. De uma maneira bastante objetiva, números com vírgula são números compostos por duas partes, uma parte inteira e uma parte formada por pedaços. A gente pode pensar dessa forma. Então, nós temos unidades e nós temos fracionamentos, nós temos partes da unidade, pedaços da unidade aí em jogo. Por exemplo, se nós olharmos para 2,5 ou 2,5, como a gente costuma dizer, o que este número nos diz é que há duas unidades inteiras e há 5 pedaços compondo esse número. Se a gente olha para alguém que mede 1,70 m, isso significa que essa pessoa mede 1 metro completo e uma parte de 1 metro, que neste caso seria 70 centímetros. Uma pessoa que pesa, por exemplo, 52,3 quilos, é uma pessoa que tem uma massa de 52 quilos e mais um fracionamento de 1 quilo, neste caso 300 gramas. Se a gente tem uma quantia em dinheiro, por exemplo, de R$1,42, isso significa que nós temos R$1 inteiro e uma parte de R$1, especificamente nesse caso, 42 centavos. Então, um número com vírgula, nós podemos pensar que é um número composto por duas partes, uma parte inteira e uma parte formada por fracionamentos, por pedaços da unidade aí em questão. O que a vírgula faz é justamente nos indicar aquilo que é inteiro e aquilo que é pedaço. Por uma questão de convenção, tudo que está à esquerda da vírgula é inteiro, tudo que está à direita da vírgula é pedaço. Esse é o significado dos chamados números com vírgula. Bom, esses números, eles obedecem, segundo essa representação, a mesma estrutura do nosso sistema decimal. Nós já vimos em outros vídeos que o sistema de numeração usual é este que a gente usa, né, nas nossas tarefas e atividades que envolvem matemática de uma maneira geral. Esse sistema é um sistema de numeração decimal. E isso significa o quê? Significa que a gente faz agrupamentos, contagens sempre de 10 em 10. Então, relembrando, se a gente está pensando nas unidades inteiras, toda vez que a gente tem 10 unidades, a gente agrupa essas 10 unidades em uma dezena. Se nós tivermos 10 dezenas, a gente agrupa essas 10 dezenas em uma centena. Se nós tivermos 10 dezenas, nós agrupamos essas 10 dezenas em uma centena e assim por diante. A mesma lógica de funcionamento vai funcionar para quando a gente está falando de partes da unidade. Então, sempre que a gente vai pensar nas partes da unidade, a gente vai pensar em partições, em fracionamentos, em quebras que também vão acontecer de 10 em 10. Então,
quando a gente tem essa situação, a gente ganha, né, aquilo que a gente chama de décimos, que são as décimas partes, pegar uma unidade, quebrar ela em 10 partes, cada uma dessas partes a gente chama de décimo. Se a gente precisar repartir essas pequenas partes, que a gente está chamando agora de décimos, nós repartimos elas obrigatoriamente em 10 partes, e essas novas partes menores a gente passa a chamar de centésimo. Se a gente precisar fracionar, mais uma vez, essas partes menores que a gente agora está chamando de centésimo, nós obrigatoriamente fazemos isso em 10 partes, e aí nós ganhamos milésimos e assim sucessivamente. Então, os números que estão aqui em questão, eles envolvem o quê? No primeiro caso, vou chamar de letra A, nós temos o número com vírgula 2,5. O que a gente tem em jogo? 2 unidades inteiras e 5 décimas partes de unidade, 5 décimos, 5 pedaços de uma unidade, que foi quebrada em 10. Então, 5 décimos. No exemplo B, nós temos uma unidade inteira, 7 décimos, 7 décimas partes, e nós não temos nenhum centésimo aí em jogo nessa representação. Na letra C, nós temos 5 dezenas, 2 unidades, inteiros, a gente está falando de inteiros, nós temos, neste caso, 3 décimos em jogo. E na letra D, nós temos uma unidade, 4 décimas partes e 2 centésimas partes. Uma unidade, 4 décimos e 2 centésimos. O que é a vírgula nesse número? Como eu disse, a vírgula é o que nos indica aquilo que é inteiro e aquilo que é pedaço. Ela é um separador, ela faz essa distinção. Tudo que está à esquerda é unidade, é inteiro. Tudo que está à direita é pedaço, é fracionamento dessa unidade. E esta representação obrigatoriamente obedece ao sistema de numeração decimal. Então, a gente agrupa de 10 em 10 e a gente também particiona sempre de 10 em 10.